A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Num daqueles encontros de preparação para o casamento, encontro de noivos para a preparação do casamento, um casal que estava orientando os casais jovens e estava dando palestra, falou das inevitáveis conflitos que acontecem na vida do casal, mas não só do casal, né? Na verdade, estas turbulências, esses conflitos, esses desencontros, esses momentos assim de tensão, acontecem na vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. Mas, como o encontro era para os noivos, então o casal insistiu, até partindo da própria experiência, sobre as turbulências e como enfrentar estas turbulências que surgem na vida de um casal, na vida de uma família. E o casal partilhou com os participantes a experiência deles próprios, né? Eles falaram assim que eles também vivem situações de turbulência e nesses momentos eles lembram aquilo que eles tinham meditado num encontro de casais cristãos. Eles lembram aquele episódio quando Jesus caminhou sobre as águas, indo ao encontro de seus discípulos. E o casal, então, foi ponderando com os noivos. Bom, primeiramente, dizia o casal, foi Jesus quem sugeriu que os seus discípulos atravessassem o mar da Galileia. Eles estavam obedecendo uma orientação de Jesus. Mesmo assim, no meio da noite, e aqui o casal insistiu muito sobre este detalhe, no meio da noite, ou seja, naquele momento de maior angústia, surge esta tempestade. Não bastasse a tempestade, não bastasse o vento, não bastasse as ondas imensas, bravias, a noite. Parecia que tudo estava contribuindo para complicar a situação. Pois então, nesta situação de desespero, Pedro enxerga o vulto de Jesus. Naquela situação assim, de medo, de desespero. Quando tudo parecia perdido, que não tinha solução, Pedro enxerga a presença de Jesus e Jesus caminhando sobre o mar turbulento. E Pedro ousa fazer um pedido: se eu, Senhor, faça com que eu vá ao seu encontro. E o casal continuou, todo mundo sabe o que aconteceu, que Jesus falou, pode vir. E Pedro saiu mesmo do barco e foi caminhando sobre o mar. Estava com a impressão de que, apesar da ferocidade da tempestade, ele era maior do que a tempestade. Até que aconteceu um detalhe. Pedro tirou o foco de Jesus. Deixou de olhar para Jesus. E começou a olhar a tempestade em volta dele. Pronto. Foi o suficiente para o Pedro começar a afundar e gritar pedindo socorro a Jesus. E Jesus o socorreu e lhe disse: olha, por que você duvidou? Notem, continuam falando o casal para aqueles outros casais de noivos. Quando Jesus convidou Pedro a ir ao encontro dele, a tempestade não acabou. Era no meio da tempestade.
Era no meio da turbulência que Jesus pediu que Pedro fosse ao encontro dele, como se Jesus estivesse dizendo: enfrente a turbulência com seus olhos, com sua atenção voltada para mim. E enquanto Pedro estava com a sua atenção, com seu olhar fixo em Jesus, ele dominava a tempestade, caminhava sobre o mar. Afundou, ou começou a afundar, quando desviou o olhar de Jesus. É claro que o casal não precisava falar mais nada para aqueles noivos. Turbulências da vida todos nós enfrentamos. Ninguém está livre disto. Mas isso não significa que as turbulências têm o poder de nos derrubar, desde que nós mantenhamos os nossos olhos e a nossa atenção fixos em Jesus. E a atenção fixada em Jesus nos faz enfrentar as turbulências, nos faz vencer as turbulências. Mesmo que em nossa volta o vento sopre contrário e as ondas estão muito agitadas, como o nosso olhar fixo em Jesus e a nossa atenção direcionada a Ele, nós temos condições, sim, de superar e vencer as turbulências. Fique na paz de Deus.